Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rosa, sou um dos fundadores aqui da Santé Sistemas e hoje eu venho aqui com muito orgulho para contar para vocês a nossa história. Para mim ela é muito emocionante e eu tenho certeza que será para você também. Em 2016 nós fundamos a Santé, mas não começou aí, isso começou um bom tempo atrás. E quando a gente fala isso que começou um bom tempo atrás, nós começamos a vir alguns pensamentos e muitas histórias na cabeça. E eu vou contar todas elas aqui para vocês hoje. Eu vim do ramo odontológico, eu trabalhava em uma distribuidora, eu vivia dentro das clínicas. E observando como que as clínicas trabalhavam antigamente, eu via que tinha muitos problemas que poderiam ser resolvidos. E eu ficava com aquilo lá no meu pensamento. E eu tenho uma formação em desenvolvimento de software. E eu falei assim, eu preciso ajudar essas clínicas. E quando isso acontece, você fica com uma pulguinha atrás da orelha e fala assim, eu consigo ajudar, eu tenho como ajudar. E eu encontrei os meus sócios e nós começamos em 2016 a montar esse software que hoje é uma maravilha dentro de várias clínicas no Brasil e em mais de 4 países. Então, quando a gente pensa na história da Santé, fala assim, hoje você vai ver a parte bonita de tudo que aconteceu. Mas não foi assim. Teve muitas histórias e muitos desafios e muita perseverança. Porque se você pegar toda a história dos empreendedores, ele tem que ter muita força, muita fé e muita perseverança. E quando tudo isso acontece, a gente junta todas essas peças, a gente constrói uma empresa de sucesso. Então, essa história da Santé, ela vem que quando a minha esposa estava grávida do nosso segundo filho, nós estávamos montando a Santé, que também é um filho nosso. E muitas vezes eu perdi alguns passos dele, algumas palavras dele, e aquilo lá cortava o meu coração, mas eu trabalhava das 6 da manhã à meia-noite todos os dias. E eu perdi essas histórias, mas hoje eu não consigo voltar no tempo, mas hoje eu consigo criar novas memórias para minha família graças à Santé. E tudo isso, quando eu conheci o nosso sócio, o André, eu falei para ele assim, André, me dá uma chance, vamos montar junto essa empresa que eu coloco em mais de 100 consultórios aqui em Cascavel, isso em 2016. E ele falou assim, você não vai desistir dessa ideia? Já fazia uns 4 anos que eu tentava. E eu falava assim, André, vamos comigo nessa jornada? Ele falou assim, você não vai desistir? Eu falei, não vou. Aí ele falou assim, então eu vou contigo nessa. Mas a gente precisa de um outro cara muito bom para o desenvolvimento, para a gente acelerar cada vez mais. Eu falei, vamos nessa. Então, encontramos o Fábio, nosso terceiro sócio, e nós fundamos a Santé. Em 2 meses já colocamos o nosso primeiro cliente e depois disso conquistei e relacionei e eu fiz essa promessa acontecer. Foram mais de 100 clientes em Cascavel, hoje estamos com mais de 1.400 clientes ativos na base, temos mais de 5.000 profissionais, 6.000 profissionais utilizando a plataforma em todos os estados do Brasil, em mais de 3 países. É muito orgulho, não é? Nós iniciamos a Santé trabalhando lá no fundo da minha casa. Lá tem um espaço, um quarto, um banheiro, e lá um ambiente um pouco separado da casa principal. E na época o Thiago, ele tinha saído do trabalho dele e lá a gente conseguiu ficar um espaço onde ele podia ficar o dia inteiro trabalhando lá. Eu na época trabalhava em uma outra empresa e eu chegava depois das 6, encontrava o Thiago lá, o Thiago cheio de ideias para compartilhar comigo. Eu um pouco cansado, mas sentava lá com o Thiago e a gente discutia as ideias, os avanços, as coisas que precisavam ser feitas. Muitas vezes a gente continuava até tarde da noite, até umas 10 da noite. E aí o Thiago ia para casa e eu pegava aquelas ideias e ainda ia para a parte da programação. E assim foi durante um bom tempo. E a Santé foi adquirindo clientes, foi crescendo. E aí partiu do Thiago a vontade de sair do fundo de casa e ir para um coworking, um espaço muito bonito, um ambiente bem legal. E chegando lá no coworking, até um pouco antes da gente ir para o coworking, a minha preocupação era um pouco financeira, porque a gente tinha o dinheiro muito contado e o coworking já ia
requerer um pouco de um investimento. Mas, de certa forma, eu vi no Thiago o desejo de sair e acreditava que essa questão financeira ia ser resolvida. A gente foi para o coworking, parece que foi como mágica, as vendas aumentaram, isso empolgou, a gente começou a ter contratações. O coworking já também não nos atendia, a gente foi para um outro espaço, uma primeira sala comercial, e chegando lá, teve a pandemia. A gente trabalhou um bom tempo ali, era uma sala pequena, mas a gente conseguiu aumentar a equipe também. E ela chegou um ponto em que a gente precisava ampliar de novo o ambiente. Então foi um momento que a gente resolveu procurar uma sala maior para que comportasse também esse crescimento que a gente acreditava que ia atingir. E para comportar também um ambiente que fosse muito agradável para todo o time da Santé. Muito do nosso time almoça no centro e precisa de um lugar para descansar. E a gente sabe o quanto isso é importante para o time. A gente buscou um lugar onde a gente pudesse ter um ambiente para se divertir também. Montamos uma sala com um espaço de jogos, TV, som, um espaço com puffs para o pessoal descansar. Achamos uma sala muito bem localizada no centro de Cascavel, próximo à academia, ao comércio. Então ficou tudo muito bacana para o nosso time. É um ambiente em que a gente adora, ficou muito bem decorado. A gente trouxe arquitetas para preparar esse ambiente também, para deixar ele muito confortável, para criar um clima realmente confortável para o pessoal se sentir bem. Em 2016 eu trabalhava com o André e ele me apresentou uma proposta de começarmos um software para odontologia. Ele comentou que um amigo dele tinha esse sonho, já tinha tentado várias vezes, e a primeira vez que o André me chamou para isso, eu neguei. Eu já tinha tentado alguns outros projetos também, e não estava naquele momento numa vibe de começar algo novo. Em um outro dia, ele me abordou novamente, estava indo almoçar com o Thiago, eu não conhecia o Thiago, e ele falou, cara, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o projeto, você não é obrigado a aceitar, lá você decide. E eu acabei indo e foi aonde a gente cuspiu nas mãos e fizemos ali o nosso acordo, né, de fazer acontecer o software. Eu e o André trabalhávamos juntos nessa época, então a gente trabalhava durante o dia em uma empresa, discutíamos sobre a empresa ali, o que a gente iria fazer, o que o Thiago havia nos pedido, e à noite normalmente a gente desenvolvia. Eu morava em outra cidade, então se tornava mais difícil ainda às vezes a comunicação, a perca de tempo de idas e vindas, mas com muito esforço a gente conseguiu fazer isso acontecer. Nessa época também minha filha nasceu, então foi mais um fator que dificultou naquele momento, mas que pensando nela e em todos isso se tornou mais fácil. Então com tudo que aconteceu nesse tempo, a empresa foi crescendo, as coisas foram acontecendo até melhor do que a gente esperava e eu acabei mudando de cidade, saindo de Toledo e vindo para Cascavel, trazendo minha família para cá, o que melhorou minha qualidade de vida, né? E eu posso estar mais próximo deles todos os dias e continuar trabalhando bastante aqui para fazer a empresa crescer cada vez mais. Abri uma vaga aqui para a Santé, me mandaram essa vaga, então eu fiquei, por que não, né? Tava num momento de transição de empresas, tava querendo sair da onde eu tava, e recebi uma proposta em outro lugar, e também aqui na Santé me chamaram para entrevista. Eu vim, conversei com o André e com o Fábio, eles passaram como é que funcionava aqui dentro, como é que funciona aqui dentro, né? Como é que era o dia a dia, como que trabalhava. E nessa primeira conversa eu fiquei com muito medo, que era como eu falei, um processo de transição. Então eu ia sair de uma empresa que eu estava fazia muito tempo lá para outra, eu estava com muito medo desse mercado, onde eu ia entrar, né? Então acabou não dando certo nessa primeira entrevista. Então, no próximo dia, logo de manhã, o Thiago me mandou uma mensagem. Até me impressionou que ele me chamou de Gabi, assim, na primeira mensagem. E eu, louco, que intimidade é essa, né? Então, a gente trocou umas ideias, conversamos, vim aqui na Santé, né? A gente ficou umas 2 horas conversando aqui. Ele explicando, né? Vendendo esse sonho da Santé. E enquanto ele explicava, eu vi no olho dele aquele amor que ele tinha pela Santé. Realmente tudo que ele falava, que é essa cultura bem pregada aqui dentro, né? Tudo que ele estava falando para mim, como é que funcionava aqui dentro, realmente transmitiu esse amor de como era a Santé.
Então todo aquele medo que eu tinha foi embora, né? Ele até falou, Gabi, sai daqui, vai para casa, pensa bem, conversa com seu pai, com sua esposa, pensa bem o que você vai fazer. Eu, não, Thiago, não vou ir para casa nada, eu quero agora. A minha decisão é que sim, eu vou começar aqui, quando eu posso começar. E realmente foi o que eu antes estava com medo, eu entrei aqui e foi uma coisa maravilhosa, que me deram todo o suporte que eu precisava, me deram toda a ajuda que eu precisava. Realmente foi uma experiência maravilhosa. E daí, depois de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, me chamaram para ser sócio da Santé Sistemas no produto do Santé Clinic, para alavancar esse produto. E foi uma proposta maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Fiquei muito feliz que eles me deram essa chance de crescer aqui dentro. E nesses próximos anos vão ter muitas novidades, muitas coisas novas acontecendo, porque a gente está cada vez mais transformando a vida dos nossos clientes. E com esse crescimento, com a entrada da Santé Clinic, isso vai ser transformador, porque estamos conseguindo ser cada vez mais presente na vida dos consultórios e das clínicas em todos os lugares do Brasil. Fechou! Isso é ser Santé, isso é Santé, seja você também.